Why is the president in China? Trade relations. You're goddamn right, and it's got nothing to do with the B-3 bomber. Você gostou de ver o Robert De Niro? Fica aí que eu já vou te explicar tudinho o que é essa cena. Isso é parte de um filme que foi traduzido aqui no Brasil como Escândalo na Casa Branca. Ele trata da contratação de um consultor de imagem e de mídia, o Robert De Niro, para abafar um escândalo de ações mais ou menos indevidas do governo, usando para isso a divulgação de notícias, vamos dizer assim, não necessariamente verídicas na mídia. Nessa cena, ele está reunido com assessores militares, tentando plantar uma notícia sobre bombardeios B-3 para desviar a atenção do público das reais atividades do presidente. Vamos ver como a cena se desenrola. There is no B-3 bomber. I just said that. There is no B-3 bomber, and I don't know why these rumors get started. O assessor militar prontamente corrige o Robert De Niro dizendo: "Mas não existe nenhum bombardeio B-3." E ele confirma: "Mas foi exatamente isso que eu disse. Eles não existem." Is his trip connected with the B-3 bomber? Mrs. Rose, to the best of my knowledge, there is no B-3 bomber. E de não existir os bombardeios, na coletiva de imprensa no dia seguinte, todos os repórteres estão alvoroçados sobre a notícia dos bombardeios B-3. E o porta-voz corretamente indica: "Mas não existem bombardeios B-3. Você bem sabe que esse expediente de usar a máquina do governo para distrair a atenção do público através da mídia não é exclusividade desse filme e, infelizmente, não é uma obra de ficção. Será que isso se passa no Brasil? Põe aí nos comentários e me diga. O ponto-chave aí é que para isso funcionar, a mídia tem que ser conivente. A grande mídia tem que ser conivente. Eu resolvi fazer um exercício com dois dos grandes jornais de hoje, domingo, a Folha e o Estadão. E eu centrei o olhar naquilo que primeiro impacta o leitor: a manchete chamativa, a foto e a legenda que explica a foto. Vamos ver se você concorda com a minha análise. Gente, hoje é domingo. Vamos dar uma olhadinha em dois dos mais importantes jornais do Brasil. E domingo é o dia de maior tiragem. Vamos ver aquele jornal que falou que havia uma escolha muito difícil. Vamos dar uma olhadinha na manchete, né? Aqui fala da eclipse, da lua, mas a grande notícia, a que tem maior destaque é aqui: política anti-Covid da China freia a economia global e afeta o Brasil. O que a gente entende da manchete? Que a culpa da economia do Brasil é da China. Não tem nada a ver com o atual governo, não tem nada a ver com a política econômica do país. A culpa é externa, né? É aquela prática dos fascistas de sempre colocar a culpa em alguém mais. Vamos seguir aqui com o jornal Estado de São Paulo, domingo 15 de maio de 2022. E a gente abre aqui, olha só, a página da direita, é onde que a gente vê primeiro de tudo. Lula fez o eleitor de bobo. A gente não precisa nem ler isso, porque mesmo que o texto diga o contrário, as pessoas que irão ler essa notícia é em quantidade inferior às pessoas que vão ler somente a manchete. E a manchete diz: Lula faz o eleitor de bobo. Então, pelo visto, no cenário atual, esse meio de comunicação não dirá uma escolha muito difícil. Ele já está dizendo que um dos candidatos faz a gente de bobo. Vamos seguindo, folheando. 20% se declara direita no país. Bom, se 20% se declara direita no país, eu poderia falar de outro jeito. 80% não é de direita. Mas você enfatiza sempre aquilo que você dá mais importância. Vem um texto aqui da Eliane Cantanhede, que a gente já conhece bastante bem as opiniões dela. Vem uma entrevista com o Pedro Simon, apostando na terceira via, ou seja, mais uma vez tentando minar a candidatura do Lula. Aí uma notícia que diz: Lula aposta em Alckmin na cúpula da campanha e busca atrair tucanos. O que a gente entende dessa manchete? A gente entende que existe um problema na campanha do Lula que ainda está precisando terminar de costurar a aliança com os setores ligados ao Alckmin. E temos aqui a primeira foto do Bolsonaro do dia. Diz que Bolsonaro participa de vídeo em alto do PL e critica o MST. O que a gente enxerga aqui, só analisando a parte das imagens com a parte das manchetes, que o Bolsonaro faz críticas ao MST. A notícia importante da capa: lockdown chinês freia economia global. Então a gente já tem aqui o
problema da economia do mundo é a China. Não é o capitalismo, não é a crise do capitalismo, e é a China fazendo o quê? É a China tentando conter o Covid. Olha só, em vez de falar relaxe e aproveite, não, todo mundo vai pegar, imunidade de rebanho, não, a China quer conter a doença, e isso é ruim para o mundo. Antes era ruim para o Brasil, né? Aqui na primeira capa a gente vê, na capa a gente vê que é ruim para o Brasil, e aqui a gente vê que os chineses são piores ainda, porque além de fazer mal para o Brasil, eles fazem mal para a economia do mundo. E olha só que notícia de negócios interessantes, como o BTG correu contra o tempo para entregar 3 usinas ao governo. Vamos fazer aqui uma análise comparativa? Olha só, Lula faz eleitor de bobo, e BTG, da mostra de competência, entrega projetos no prazo, mesmo que o tempo seja escasso. Um faz eleitor de bobo e o outro demonstra competência. Na parte internacional, atirador mata 10 em mercado de Buffalo. FBI fala em ódio racial. Muito interessante que essa notícia não está de modo algum relacionado com a flexibilização da compra de armas no Brasil, os CACs e tudo isso. Aqui é tido como coisas isoladas, né? Aqui o cara matou porque foi lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com posse de arma. Um jornalismo sério articularia maior acesso a armas, com massacres em massa e a situação que está ocorrendo no Brasil. Não é o caso. Vamos à Folha de São Paulo agora. Tem um editorial defendendo as urnas eletrônicas e dizendo a prova de golpes. Ao dar trela a essa discussão da urna eletrônica, a Folha ajuda a desencavar essa história que o presidente está tentando dizer que a urna propicia fraude, etc. Então, na verdade, apesar do texto dizer a prova de golpes, o que ele está falando é o seguinte: olha, vamos ter como factível, como importante, como válido de discussão o argumento que a urna eletrônica pode ser fraudada. Por mais que a gente discuta que ela não é fraudável, a gente está dando corda a esse tipo de discussão. A Amazônia do Bolsonaro. Povo Arara cria protocolo para negociar obras em seu território. Indígena carrega tatu canastra na aldeia Iriri, na terra indígena Cachoeira Seca, no Pará. Área impactada por Transamazônica e Belo Monte. Pergunta: Transamazônica é do governo Bolsonaro? Não. Belo Monte é do governo Bolsonaro? Não. Então o que está dizendo a Amazônia sobre Bolsonaro? Está dizendo o seguinte: obras anteriores, e Belo Monte é governo do PT, trouxeram muitos problemas. E no governo Bolsonaro estamos negociando obras nos territórios indígenas. Ou seja, a notícia é, com a legenda, positiva ao governo atual, mesmo que depois lá dentro o texto diga que não é. Folha de São Paulo, domingo, 15 de maio de 2022. O fôlego de Ciro Gomes, os 3 desafios do Supremo Tribunal Federal, de novo recuperando a discussão se a urna eletrônica é ou não é fraudável. Bolsonaro e militares ficam na mira de inquérito sobre organização criminosa. Bom, de algum modo está colocando o presidente numa notícia não positiva, mas não nos esqueçamos da notícia da capa. Investigações contra o presidente podem perder blindagem. Está correlacionado à notícia do lado. Uma página inteira com Aécio Neves, de novo valorizando essa tentativa da terceira via. O Estadão faz com Pedro Simon. Órfãos da terceira via já discutem optar entre Lula e Bolsonaro ou anular o voto. E uma manchete dessa, mais do que dar notícia, ela está dizendo: olha, Lula e Bolsonaro são coisas equivalentes, a gente tem que optar entre um e outro. De alguma maneira subliminar, está igualando Lula e Bolsonaro. E tem foto da Simone Tebet, do João Dória, do Eduardo Leite, do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, do Ciro Gomes, do Michel Temer, do Sérgio Moro e do Luciano Bivar. Vamos de novo aqui, voltar. Amazônia de Bolsonaro positivo. Seguimos aqui nada. Uma foto de Bolsonaro, uma manchete negativa, mas uma foto de Bolsonaro. A foto do Aécio Neves. A foto do pessoal supostamente da terceira via. E cadê a foto do Lula? Ah, não tem. Tem do Alckmin. E tem do Alckmin com uma notícia dizendo que, olha, existe um problema na frente do Lula e Alckmin. Ou seja, é uma notícia negativa. Que é a mesma notícia negativa que a gente tem no estado de São Paulo. Outra notícia: nome defendido por Lula para o Senado do Rio tem trânsito com bolsonaristas.
Vamos somar isso com Lula e Bolsonaro como equivalentes aqui. Então, essa outra manchete, ela reforça. Lula e Bolsonaro estão mais ou menos juntos, ou representam mais ou menos a mesma coisa. Que esse é o grande argumento de quem? Esse é o argumento da terceira via, que a gente tem uma reportagem de página inteira. Aqui fala que a inflação não vai ceder às ações adotadas por Bolsonaro, mas de algum modo não responsabiliza diretamente o presidente, dá a ideia de que existe um problema, que o Bolsonaro quer fazer para conter o problema não vai dar certo, mas não atribui responsabilidade a ele. E se a gente juntar essa notícia com a notícia do Estadão, a gente vai entender que na ótica dessa grande imprensa, a culpa é da China. E veja bem, nem tudo está perdido, né? Se você for empreendedor, se você acreditar na meritocracia, você pode fazer uma política de diversidade nos seus brinquedos e ter lucro. Olha só, você reclama da crise porque você quer. Brasil a longo prazo. Economia brasileira desaprendeu a crescer a partir de 1980. Ou seja, nenhuma relação de 2016 para cá. Não, isso é um problema anterior. É um problema de 1980.